Paz seja convosco. Amém. Mais uma vez estamos reunidos para ouvir a palavra do Senhor. Estamos quase acabando o estudo desse livro. Nós estamos aqui, ó. Olha quanto pouquinho que falta. Estamos trabalhando o ser de Deus, seus atributos. Falando em especial em relação à vontade de Deus. Dentro do tema da vontade de Deus, duas vontades: a vontade secreta e a vontade revelada. Vimos na semana passada o início disso, em que, como a vontade decretiva de Deus, em que Ele decreta coisas e acontecem, muitas vezes sem o nosso conhecimento do que é o que não é, por exemplo, quem é salvo e quem não é salvo. Nós temos a vontade secreta de Deus, são chamadas das coisas encobertas, que tem a ver com os segredos de Deus a respeito da vida das pessoas. Enquanto a vontade decretiva pode dizer respeito às decisões em geral sobre a vida do mundo, a vontade secreta diz respeito à nossa vida pessoal. Nós vamos falar um pouco mais, nós repetir um pouco mais profundamente em relação a isso. Nós já falamos, vamos falar de novo. E nós temos a vontade revelada. As coisas reveladas têm a ver com a regra de vida das pessoas. Vontade revelada. Ele fala o que ele deseja e escreve. É assim. É como você chegar e falar: olha, eu vou chegar em casa a tal hora e eu quero que você tenha feito isso. Você deixou revelada uma vontade, um desejo seu. Essas coisas reveladas devem ou deviam ser obedecidas como norma de comportamento para todo o povo de Deus, e a gente vê que não é bem assim, tá? Não é bem assim. Nós somos rebeldes, mesmo tendo Cristo no nosso coração, nós nos rebelamos. Gálatas capítulo 5, verso 17, Efésios 5, 17, foi um texto que nós lemos que dá uma dupla interpretação, tanto para uma vontade secreta, como para uma vontade revelada. Nós vamos retomar esse estudo a partir da leitura de Gálatas capítulo 5, verso 17. De novo, gente. Efésios 5, 17. Não pode. Efésios 5, 17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Tá bom assim, irmão Cláudio? Tá bom assim a altura? Não sei se eu vou aguentar esse tom até lá no fim da aula, mas vamos lá. De novo. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, ou qual é a vontade do Senhor. Se nós analisarmos esse texto segundo uma vontade revelada, nós vimos no final da aula passada, se Paulo tem em mente a compreensão dessa verdade, dessa verdade, podemos continuar, Helena? Quem estava dormindo acordou? Gálatas, de novo. Efésios. Segundo Efésios 5,17, nós podemos ter duas interpretações, como uma vontade revelada. Se Paulo tem em mente a compreensão como uma vontade revelada, nós temos que entender que nesse texto está falando que nós temos que procurar entender como Deus quer que nós vivamos. Como Deus quer que eu viva. O que Deus quer que eu faça. E esta maneira, esta vontade está absolutamente clara nas Escrituras. É claro que se você não lê as Escrituras, ela vai ser secreta para você, porque ela está escrita, mas você não
leu, tá? Para você que lê, a vontade de Deus, ela é revelada. E nós fizemos algumas perguntas na semana passada. Se é uma vontade revelada e está claro nas Escrituras, você não precisa perguntar. Por exemplo, será que a vontade de Deus que eu ame meus irmãos na fé e meus inimigos? Se você leu as Escrituras, no texto que Jesus Cristo fala, que nós temos que amar os nossos inimigos, você não vai perguntar, porque está revelado e é claro. Será que Deus quer que eu proceda corretamente no meu namoro? Você não precisa perguntar, porque está escrito. A gente vê 1-0, 2-0, aqui eu não sei. Será que a gente precisa perguntar? Deus fala, o namoro tem que ser puro, casto. Quando você não age dessa maneira, está escrito aqui, tá, Gabriel? Não inventei para falar do púlpito para você não, tá? Nós falamos na semana passada, inclusive. Quando você age de uma maneira diferente, você está em pecado. Ponto. Não é uma manifestação de amor, como a novela da Globo fala, todas as formas de amar. Não, é pecado. Está errado. Não é abençoado. É idolatria. Deus manda fazer uma coisa e eu falo, eu vou fazer o que eu quero, o que a minha carne deseja. A Sheila até saiu da frente, né? Para ficar mais fácil, né, Sheila? Obrigado. Você não precisa perguntar, porque está claro nas Escrituras. Inclusive, namoro não existe na Bíblia. Não existe a condição de adolescente na Bíblia, jovem na Bíblia. Ou você é criança e se ocupa de coisas de criança, ou você é homem e se ocupa de coisas de homem. Se você é criança, você não tem direito a ter uma mulher. Ah, mas eu quero um dinheiro para levar minha namorada no McDonald's. Trabalha. Você não tem condições de sustentar, por que é assim? Então a nossa sociedade ocidental é toda bagunçada. Se nós lemos as Escrituras, nós vamos ver que não há namoro, não há essa condição de afinidade emocional. Eu decido casar com Rosângela e honrar a Deus e glorificar a Deus através do cumprimento das Escrituras. O amor vem com o tempo. E aí nós invertemos. Mas, pastor, o que é isso, afetividade emocional? Eu quero ficar com a Rosângela porque eu tenho um gênio como o dela. Eu amo o jeito que ela faz isso, faz aquilo. Química. Quando você lê o caso de Rebeca, você não vê isso. Você não vê isso. Isso é coisa de invenção ocidental. E aí, quando as pessoas se separam, é porque não estava bem, ela gosta de coisas que eu não gosto, nós temos opiniões diferentes, mas na verdade, a salvação, a glorificação a Deus fica em segundo plano, que é a outra pergunta. É da tua vontade, Senhor, que eu me divorcie do meu cônjuge? Não é. Deus abomina o divórcio. E eu já fui divorciado. Deus abomina. É errado. Por quê? O divórcio ocorre quando o homem ou a mulher tem o coração duro demais para não aceitar alguma coisa. Ponto. Independente da sua falta de compreensão, independente da sua falta de conhecimento, é isso. Tanto que quando Moisés fala, olha, pode dar a carta de divórcio quando houver o adultério ou quando repúdia, a pessoa não quer ficar mais, não tem jeito. Por mais que você queira, não tem jeito. Quando Jesus Cristo é questionado, ele fala, é isso, mas é assim pela dureza do coração dos homens. Melhor que não junte, tá? Mas juntou, entenda que eu não estou estabelecendo uma regra, e quem me conhece sabe, então agora a mulher está tomando o supapo do marido lá, que acha que é machão, entendeu? Não, a mulher tem que ficar em oração, não tem nada, tem que pôr o cara na cadeia, entendeu? Encostou a mão, delegacia, ponto, entendeu? Não é isso que eu estou falando. Entendendo que
Nós temos opções. As pessoas têm decisões e opções. Mas em regra, é a idolatria do nosso coração. Eu faço o que me agrada. Pastor, porque eu vou só contar isso, deixar vocês tudo, mas eu não sei se a interpretação está correta, mas tem um texto na palavra de Deus falando que se houvesse questão de refúgio, eu não sei se está certo, se eu estou bem recordada, mas se essa questão de refúgio, a mulher ou o homem, eles têm que permanecer solteiros o resto da vida. E às vezes a pessoa é jovem ainda, né? E essa questão é complicada. Querido, esse negócio é um estudo de pelo menos alguns encontros de semanas. Não é tão simples assim, eu falo assim, é assim, pronto. Tá? Tem toda uma literatura que você tem que usar de interpretação. Não é tão simples assim, tá? O caso do divórcio, o novo casamento, é muito complexo, não é o tema da nossa aula, tá? Tem um curso, você tem que fazer um curso aí de 60, 80 horas para começar a tentar entender alguma coisa em relação a isso. Não é regra, tipo, papum, entendeu? Como a gente vê em muitas igrejas. O cara divorciou, vai para o inferno, não pode fazer nada, não pode tomar ceia, não pode fazer isso, não pode fazer... Não é bem assim. As pessoas, elas tomam a literalidade da lei. Tá, eu vou falar um pouco hoje à noite sobre isso. O perigo da literalidade da lei. As pessoas, elas pegam, recortam e aplicam com um martelo de aço para destruir mesmo, para arrebentar. E não é assim que funciona, tá? Tem uma série de contextos na história. Bom, esse texto de Efésios 5,17, eu vou ler de novo, só para a gente não esquecer. Procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Então, se ela é uma vontade revelada, você tem que fazer o quê? Ler as Escrituras e procurar entender o que as Escrituras estão falando, como é o caso que eu te falei lá, da mulher que dá a luz, para um homem ela ser imunda por um tanto, e para homem um tanto, e para mulher um tanto. Tem algum motivo, gente, tem que entender, tá? Então nós temos que entender a vontade revelada através do que? Estudo e leitura. Não tem como. Deus não vai derramar sobre a sua vida um cântaro. Não havia um anjo, abre os céus, aí o anjo vem com aquele cântaro, aquele cabelo babyliss, barriga tanquinho, aquela veste grega, e ele derrama sobre a sua vida e você passa a entender. Não é assim. É estudo. Netflix ou Efésios? Efésios. Pastor, mas eu gosto tanto do Netflix. Veja o Netflix, mas também leia as Escrituras. Há tempo para todas as coisas. Você não foi chamado para você ficar recluso num lugar, meditando nas Escrituras como um monge beneditino. Você interage com as pessoas, você tem que ver um jornal, você tem que ler, você tem que estar inteirado das coisas, o que está acontecendo na Austrália, o que está acontecendo aqui, você tem que estar ligado nas coisas, mas também tem que estar ligado nas Escrituras. Há tempo para todas as coisas. Além da vontade revelada, tem a secreta, que nós podemos também buscar o entendimento. Você vai parar de rir para eu tentar manter sério? Você não sabe a força que eu faço para não dar risada olhando para esse canto. Vamos lá. Além da vontade revelada, nós temos a vontade secreta. De novo para Efésios 5,17. Procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Só que essa vontade do Senhor secreta é para a sua vida. Ela é especialmente para a sua vida, só que não está claramente aqui. Eu devo comprar perdão? Não. Eu devo comprar um carro? Se eu quero comprar um carro, ele é branco, é preto, é laranja, é um carro zero, não é zero? Eu devo casar, não devo casar? Eu devo fazer isso? São vontades que são secretas para a sua vida e que você tem que buscar a vontade de Deus. É de Deus que eu constitua este relacionamento? É de Deus que eu congregue nesta igreja? São todas coisas que não estão expressas nas Escrituras, são secretas ao nosso coração, porque nós não conhecemos, mas que nós temos que buscar nele o entendimento.
Essa vontade de Deus pode estar relacionada com o plano de Deus para a minha vida. Essa vontade não está revelada diretamente nas Escrituras. Deus não mostrou nada do que vai acontecer na minha vida amanhã. Por mais que muitos líderes espirituais falem: olha, eu tenho uma palavra profética para Deus, de Deus para você para amanhã, e depois para terça e para quarta. Não é regra. Deus não mostrou nada do que vai acontecer na minha vida amanhã. Por isso que quando você vai fazer alguma coisa, você diz: se Deus assim quiser. Não diga eu vou fazer, e sim, se Deus quiser. Quando você fala se Deus quiser, você está colocando-se debaixo da autoridade de Deus. E você fala: Senhor, eu sou dependente do Senhor. Ele não mostrou nada na minha vida que vai acontecer amanhã, ou aquilo que eu devo ser pessoalmente. Então é perfeitamente justo você perguntar a Deus: Senhor, é da minha vontade que eu namore o Gabriel? É da minha vontade que eu case com o Gabriel? É justo. Você pode estar bem com ele, ele pode te fazer feliz, mas Deus, é da sua vontade que eu faça isso? Porque você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Ele pode ser tanto um homem de Deus, como pode ser um mala na sua vida. E pode ser que daqui a alguns anos a doutora Shirley intermedie uma separação ou uma ação de Maria da Penha, e você não tem como saber isso. Por isso que a pergunta: Senhor, é da tua vontade que eu me case com fulano com quem namoro? É justo isso, porque você não sabe. Senhor, como posso saber que profissão devo seguir? Será que eu estudo isso ou aquilo? Será que o mercado de trabalho vai estar propenso para tal profissão daqui a 5 anos, 10 anos? Ou não? Senhor, é da tua vontade que eu viaje para tal lugar nas minhas férias? A gente nem fala. Põe uma mala no carro e vamos. Eu lembro quando eu tinha a idade do Felipe, do Gabriel, a gente juntava os meninos lá da minha negócio lá. Vamos viajar, vamos. Colocava as malas no carro lá, mas nem mala, mochila, colocava uma muda de roupa tal, e vamos. Será que é da tua vontade, Senhor, que eu viaje para tal lugar nessas férias? Senhor, é da tua vontade que eu compre ou que venda tal propriedade? Senhor, será que eu tenho que ter um filho a mais? Helena ou a Rayane pode olhar para o filho e falar assim: eu tenho um desejo, mas será que é da vontade de Deus que a gente tenha um filho? E será que é agora? Será que a gente vai conseguir criar? Apesar da palavra de Deus dizer que os filhos são bênção na vida da família, do casal, será que é o momento? Será que é o certo? Será que é da vontade de Deus? Será que eu estou no meu ramo certo de trabalho? Será que eu tenho que continuar? Todas essas questões, elas são secretas para a nossa vontade, mas Deus sabe, porque Deus, sendo onisciente, Ele sabe exatamente em que pedra você vai tropeçar. Por isso que você fala: Senhor, devo ou não fazer isso? Porque, pastor, às vezes a gente, a começar essa questão da onisciência de Deus, né? Então, assim, a pessoa já servindo a Deus, tendo a consciência de estar servindo a Deus, e essa questão de orar em cada coisa, e ela pedir a vontade de Deus para cada área da vida dela, né? Porque Deus vai abrindo os olhos da pessoa, assim, para, como você sabendo, mais assim, às vezes coisas da infância, as coisas, tudo que ela, tipo assim, vai encaixando de uma forma assim que Deus vai mostrando o caminho do propósito que Ele reservou para ela. Perfeito. A missão, entendeu? E aí cai as vendas dos olhos e você vai vendo o propósito, vai vendo claramente, desde a infância. E se não vê, continua caminhando. Confia. E se não vê, continua caminhando. O problema hoje é que as pessoas não veem e elas param. Não. Efésios 5,17 de novo. Procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Nós falamos de algumas situações que podem alterar o teu futuro tremendamente. Um casamento mal feito, Gabriel, você não tem jeito.
Um casamento errado, Gabriel e Larissa, um casamento errado vai trazer amargura por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Não é algo que uma caneta assinada de divórcio resolve. Você carrega isso. Se tem filhos, pior ainda. Esse manto vai carregar por muito tempo. Além de emocionalmente e espiritualmente, porque a palavra de Deus diz que é diferente. A glória da primeira casa não é igual à da segunda. Não é. Entendeu? Um casal que casa nos moldes como a gente fez o casamento do Felipe e da Rayane, mesmo com a Helena no contexto em que nós tivemos instrução e continuamos tendo instrução, havendo uma separação ali, a condição ela é muito diferente do que um casal ímpio aí. E mesmo assim, é amargo. Então, pensa e pensa muito bem, busca muito bem a vontade do Senhor. Estas perguntas pedem por direção divina, pois queremos saber qual a vontade de Deus para a nossa vida. E quando Ele falar, diz amém. Não é estar amarrado. Porque as pessoas elas têm esta mania. Elas vão a homens de Deus, perguntam sobre a vontade de Deus, lhes é instruída sobre a vontade de Deus e a pessoa não quer. Está amarrado. Eu não quero isso para a minha vida. É muito duro, é muito radical. Eu lembro que lá em São Paulo ainda nem conhecia a teologia reformada, e aí eu via o contexto, não vou entrar no mérito da coisa, falávamos sobre festa junina, e aí uma pessoa veio me perguntar e eu dei a minha opinião, aí a pessoa continuou procurando, até que alguém falou, pode, não tem problema, opa, esse é de Deus. Esse é o ser humano. Por que as igrejas hoje elas estão lotando de coachings? Porque o coaching fala o que a pessoa quer ouvir. Pastor. Ninguém fala, você vai para o inferno, miserável. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Que a gente estava lá fora, estava conversando com a Rayane, a dos Reis pegou a Rayane e falou assim, ô menina linda, a menina mais linda que Deus colocou nesse mundo. Ô coisa boa de ouvir, né? A Rayane, fale. O diabo foi o primeiro conte com Jesus no deserto. Nós temos a vontade revelada e a vontade secreta de Deus. Essas questões levantadas acima não podem ser resolvidas por uma aplicação direta do ensinamento bíblico, porque o que acontecerá nas Escrituras, na nossa vida, não está revelado literalmente nas Escrituras. Uma coisa é importante, você tem que observar os sinais. Então se você falar para mim, pastor, eu sou salvo, eu não tenho como dizer, irmão Cláudio, você é salvo, mas eu posso perceber na vida do irmão Cláudio sinais de que ele é salvo. Eu vejo compromisso, eu vejo zelo, eu vejo amor pela obra, eu vejo uma série de características do irmão Cláudio que me diz, sim, o irmão Cláudio é salvo. Eu olho o André, já caminhei algum tempo com o André, eu olho para o André e sempre em que ele vinha a mim confessar os pecados dele, eu via que era um arrependimento sincero. Então eu vejo sinais, eu não vou falar de todo mundo não, tá? Você vai falar assim, pastor, fala para mim se você vê salvo. Gente, sinais. Não é, porque senão a pessoa vai falar assim, pastor, eu não vou mais nessa igreja. O pastor falou dele e do outro, não falou, só falou de dois homens. O pastor é machista. Não é isso, gente, eu só estou citando exemplos, tá bom? Estou citando exemplos. Então nós temos que entender que há sinais. A Bíblia ela pode não ser... Agora eu vou pegar pesado para o casalzinho, eu vou aproveitar, né? Se prepara, hein? Se alinha na cadeira aí, hein? Aí a Larissa vem e liga para mim e fala assim, pastor Paulo, eu devo casar com o Gabriel? Aí eu vou falar para ela assim, ele dá sinais de cristianismo? Ele demonstra que ele é fiel às Escrituras? Ele te pastoreia? Ele respeita a mãe e o pai dele? São sinais. Não é sinais para um bom relacionamento, sinais das Escrituras. Se ele não respeita o pai e a mãe,
A palavra de Deus diz que nós temos que honrar pai e mãe. Se ele não honra o pai e a mãe dele, ele não vai te honrar. Se ele não lê as Escrituras, ele não vai pastorear você como homem de Deus. Então são sinais que nós temos que olhar. Pastor, eu devo comprar tal coisa? Se o orçamento permite? Você é uma pessoa que é fiel nos dízimos e ofertas? As coisas básicas da sua vida estão organizadas? Então são sinais. Se você busca esses sinais, você já elimina muita coisa. Opa, por que eu vou casar com esta mulher se eu sei que ela não é cristã, ela não professa a fé que eu professo? Quando eu falo, vamos ler a Bíblia, ela torce o nariz. Para que eu vou trazer isso para mim? Quando as pessoas elas vêm fazer esse tipo de pergunta para mim, eu falo assim, o que as Escrituras dizem? A pessoa naturalmente vai fazer o quê? Procura outro. Por que eu sou chato no casamento? Eu falo, eu não caso enquanto a pessoa não tiver entender onde ela está entrando, para que ela saiba que há consequências na saída dela. Se Deus assim o permitir, nós vamos fazer a união religiosa do Alice e da Ingrid em algum tempo. O Alice já acabou o discipulado dele, nós estamos caminhando com a Ingrid, entendeu? Vai haver o nosso tempo de discipulado de casal também, para que a gente possa trazer a bênção do Senhor sobre a vida deles com entendimento, para que depois você não olhe e fale, ninguém me avisou. Ninguém me avisou. Eu vi uma palavra falando assim que antes da esposa ou antes do marido, nas prioridades, primeiro é Deus, depois vem a esposa, o marido, depois os filhos. Então, primeiro nas nossas vidas, não, vocês esconderam, mas Profetiza, irmã. não, mas eu já não sei. Mas ela nem soltou, ela já pegou, você viu isso? Então assim, eu vi essa palavra falando isso. Primeiro na vida, casado tem que ser Deus. Depois a esposa ou o marido e depois os filhos. Amém. Né? Aplicando esse conceito de vontade, como que eu uso isso? O que é procurar conhecer a vontade do Senhor? Será que é simplesmente um questionamento? Eu vou ficar procurando, Deus, pergunta isso, pergunta aquilo outro? Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10. Primeira coisa que você tem que procurar, Colossenses, não é Gálatas, Colossenses 1, capítulo 1, versos 9 e 10. O André foi embora? Foi arrebatado? Marcelo? Eu estava aqui, ele... Colossenses, alguém que saiba ler, por gentileza? Por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Você procura conhecer a vontade do Senhor para agradar a quem? Não é você. Senhor, eu estou comprando tal imóvel, tal bem. É da sua vontade? Não é se vai me fazer bem, se vai estourar meu orçamento, é se eu vou poder servir ao Senhor com aquilo. O meu casamento é um casamento que tem que ser para a glória de Deus. Senhor, eu casar com fulano ou com fulana, glorifica a Deus? Eu vou conseguir apresentar ao mundo a união pura e imaculada do noivo com a noiva? Ou vou mostrar a união do inferno aqui na terra? O alvo final de conhecer a vontade de Deus é ter uma vida agradável a Ele, e não é para você.
A vontade de Deus aqui pode estar diretamente relacionada com os preceitos que são a expressão da sua norma de vida para nós. Cumpriu as Escrituras, você agrada a Deus. Por isso que as nossas orações, conforme nós lemos as Escrituras, cada vez mais elas têm que ser recheadas da palavra. O pastor lá da Candanga, ele me pede orações, que faz o trabalho com a favela. Ele já foi um ladrão há 20 anos atrás, e na época ele ficou preso um tempo e o soltaram. Ele não passou por julgamento, foi alguma prisão temporária, alguma coisa assim. 20 anos depois, ele recebe um comunicado, não sei se foi telefone ou carta, sei lá como que é isso, comparecer a tal delegacia. Foi lá, chegou lá, a delegada falou assim: você cometeu um roubo há 20 anos atrás e você vai pagar isso. Ele ficou olhando: mas foi há 20 anos atrás? É, mas eu vou trazer esse caso à tona e você vai pagar, nem que seja 6 meses de cadeia. E então já tem 3 meses que ele está lá com o coração dele destruído. E aí ele ontem mandou uma mensagem para mim falando assim: ó, pastor Paulo, eu estou precisando de uma casa de recuperação para viciados em drogas, tal, o senhor conhece? Aí eu entrei em contato com alguns amigos, passei para ele, falei: como que você está? Aí ele falou: estou destruído. Eu falei assim: eu orei hoje por você. Ele falou: eu preciso muito. Peguei o telefone, gravei uma oração para ele, recheada de versículos bíblicos. Não importa a minha emoção, importa as Escrituras. Nós temos que conhecer as Escrituras para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. As Escrituras nos exortam a termos conhecimento da vontade de Deus, conforme a Rosângela leu. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. E a minha oração por você: desperta esse povo, Deus. Quando eu entro nos perfis de Instagram, de Facebook, coloco lá: e a leitura? Eu estou fazendo: desperta, acorda, olha para o que é importante. Um texto, não lembro onde, mas falando assim, que quem nos alistou, vou falar com as minhas palavras, mas quem nos alistou foi o Senhor Jesus. Então, o nosso objetivo é agradar quem nos alistou. Nós somos atletas de Cristo, né? Estamos ao final da corrida, né? E que, eu não sei se é o mesmo texto, mas falando assim, que a gente não se envolver nos negócios desta vida, né? O objetivo, qual é o nosso objetivo, né? Então, o objetivo, o alvo é Cristo. Não se envolver, se enredar com as coisas dessas... Eu prefiro o enredar e o embaraçar, porque envolver quer dizer que você tem que se isolar, e não é isso. Você simplesmente não se envolver de tal maneira que aquilo te tome tanto tempo que te tire da presença do Senhor. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. 4:12, Colossenses 4:12. 11:12. Colossenses capítulo 4, versos 11 e 12. E a diligenciar. Não. Colossenses capítulo 4, verso 11 e 12. Jesus conhecido por justos. Não. Não? Oxi. 4, 11 e 12. É Colossenses ou Tessalonicenses? Nenhum nem outro. É o que então? Não. Ó, o texto é Colossenses 4, 11 e 12. Mas com o vento bateu, ele caiu e voltou para Efésios. Ele encaixa, eu vou ler Efésios, tá? Efésios 4, versos 11 e 12.
O vento voltou, bateu aqui, caiu e voltou para Efésios. Mas esse texto tem a ver também. É por isso que eu estou mandando ler o 11 também. Sebastião, por gentileza. Efésios 4. Versos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O foco não é você, o foco é o outro. Sempre é o outro. Você procura a vontade do Senhor para que você possa, como a ministra falou, agradar aquele a quem te alistou, te convocou, te comissionou. O problema é saber se Paulo está falando da vontade revelada nos ensinos das Escrituras ou se ele está falando dos planos de Deus secretos. E aí você tem que buscar. É aquela questão, pastor, do coração de servo, né? Jesus lá aos pés, que eu fiz, seguiu o meu exemplo. O exemplo dos pés que Jesus lavou, e aí ele fez e falou: vocês viram o que eu fiz, então sigam o meu exemplo. Segundo, esforce-se para descobrir a vontade de Deus. Não é Deus só quer que eu case com fulano ou beltrano, me largo ou não. Invista tempo. É interessante que nós entendemos essa dinâmica, por exemplo, no concurso público. Aí eu quero fazer um curso do TJ. Se você não se dedicar 1 ano, 2 anos de estudo, pelo menos, intensamente, o que vai acontecer é que você não vai passar. A menos que seja algo sobrenatural. O Senhor existe, mas é 1 em 1 milhão. Nós entendemos que nós temos que nos dedicar. Estava falando com a Estela essa semana, ela falou assim: olha, eu comecei agora, ou voltei a vender rosas todos os dias. Por quê? Porque você gosta, é isso? Ou porque você precisa? Então, a Estela analisou a situação dela e falou assim: eu preciso fazer isso para que eu consiga arcar com as minhas despesas mensais. Eu preciso. A gente não consegue fazer a mesma coisa com o Senhor. A gente acha que tudo vem de mão beijada e que, além da salvação, o Senhor ele vai também fazer com que a gente absorva. Eu vou estar sentado ali do lado do Sebastião, entendeu? E aí tudo que ele conhece, conhecimento, vai me passar. E aí eu só de estar sentado ali, cada dia eu sento do lado, não é assim. Passar a unção do conhecimento. Passar a unção, não existe isso. Eu vou estender a minha mão, agora você vai conhecer tudo que eu preciso. Não existe isso. Não existe isso. Eu acho que só existe um caso, não sei se eu estou errado, você me corrige se eu tiver. Pode ter certeza que eu vou corrigir. Elias e Eliseu da capa, né? Não, mas aí a unção que ele está falando é uma outra coisa, não foi o conhecimento. Tá? Foi a função profética que Elias tinha, foi transmitida para Eliseu. Deus ele tinha que cumprir na vida do povo de Deus ali uma obra. Elias, depois que ele foi confrontado pelos profetas de Baal, ele foi para a caverna, choramingou: Deus me mata, não quero mais. Aí Deus passou a capacitação de um para o outro, mas a unção espiritual que ele recebeu não é algo que você aprende lendo, é concedida por Deus, é como um dom pastoral. Ah, vou estudar para ser pastor. Não, você não é. Ah, eu tenho escola de profetas, tem umas igrejas que fazem escola, não existe isso. Ou você é ou você não é. Deus ele comissiona a pessoa. O irmão Cláudio ele vem aqui, canta um louvor e o nosso coração se enche de alegria. Eu posso fazer um curso de canto, posso cantar melhor que o Pavarotti, mas pode ser que o irmão Cláudio cante e o teu coração se sinta tocado de Deus. Eu canto e você acha bonito, mas só isso. Porque vem de Deus. Esforce-se, quer dizer, fazer força. E o exemplo que a ministra deu de atleta é exatamente isso. Você tem que se dedicar no estudo. Esforce-se por descobrir a vontade de Deus. A pergunta mais comum com respeito ao descobrimento da vontade de Deus, no caso específico, é: como eu sei se essa é a vontade de Deus ou não é?
Esta é uma questão crucial, pois todos enfrentamos em alguma medida essa situação. Mas como você pode sair disso? Que elementos você tem para ter alguma luz? Há algumas coisas que você pode perguntar que podem ajudá-lo bastante na sua carga aliviada. Você tem um questionamento que você vai perguntar para Deus. Como é que eu vou saber se é realmente a vontade de Deus? Primeiro eu já aviso, não existe negócio de sentir no coração. Se alguém falar, eu senti no coração, liga para 193. Porque a pessoa está... 90 é polícia. 193, ambulância. 92? SAMU. E o 3 bombeiro, depende, né? Posso estar errado, certo? Liga 192, 193 que a pessoa está com algum problema. Isso de sentir no coração é perigoso demais. Porque você nunca vai sentir desejo no coração de fazer alguma coisa ruim para você. É difícil. O coração é enganoso. Faz que todas as coisas. Só Deus conhece. Posso falar para si do coração. É legítimo o que eu quero fazer? A primeira pergunta que você tem que fazer é legítimo. Namoro. É legítimo eu ter relação sexual com a minha namorada antes do casamento? Não precisa nem perder tempo. É ilegítimo. Esta é uma pergunta muito importante. Às vezes essa pergunta define a nossa situação. Porque o que é contrário à lei não deve ser feito. Eu posso xingar minha mãe? Não. Eu posso adulterar? Não. É legítimo o que eu quero fazer, e a legitimidade é dada pelo... Não é o pastor. Fala. Pastor, nessa questão que você falou de sentir, um dia eu ouvi uma música falando isso, a moça ministrando, ela falando assim, dessa questão do pecado. Não é questão de sentir. Ela falou assim, se a palavra está dizendo que é pecado, é virar as costas e sair fora daquilo. Então ela falou que não é questão de sentimento. Você não vai sentir. Se a palavra está dizendo que é pecado, então é virar as costas para isso. Profissionais. Permita-me pegar você. Alguém chega para ti e fala assim, eu quero uma consulta sua a respeito disso aqui, se isso é legal. Você quer ouvir o que ela acha ou o que a lei está dizendo? Será que o que a lei está dizendo foi porque ela estudou? Ou porque ela nasceu sabendo? Nós temos que entender que esse conhecimento ele é adquirido e a gente vai voltar de novo para a leitura da palavra. O centro é isso, gente. O centro é oração e leitura da palavra. Esse é o centro do cristianismo. Como é que eu me esforço para saber se isso é legítimo? Existe algum preceito na lei divina contra o que você pensa fazer? Então certamente você não deve fazer. Se você tiver algum conceito legal que diz não faça isso e você fizer, você vai ser punido de alguma forma. Ou deveria, pelo menos. Ou você está em vias dele. Pode ser que no país da impunidade você não seja, mas legalmente você vai ser punido. Pastor, dentro disso aí que o senhor está falando, me esclarece uma coisa que é uma dúvida muito grande. Bom que é uma só. E já É o acabou, né? seguinte, eu até sei a resposta, mas se uma placa está dizendo que eu tenho que andar a 60 e eu ando a 80, eu infringi a lei. E a Bíblia diz que eu tenho que obedecer a lei dos homens, desde que ela não vá contra a lei de Deus. Por que você, como Moisés e o povo estavam no deserto lá, por que você está clamando a Deus? Marcha, você sabe a resposta que você está perguntando? Moisés, a mãe de Moisés, ela infringiu a lei porque queria matar todos. Então a lei escondeu Moisés. A lei, ela é lícita perante Deus? Deus ele nos dá respaldo para matar irreverentemente as pessoas? Não, então essa lei não tem que ser, não. Pois é, essa aí tudo bem. Essa lei aí, ela vai contra a lei de Deus. Mas a lei que diz que nós temos que andar a 60, nós temos que andar a 60. Porque antigamente... Pensei que você estava me perguntando. Não. Antigamente nós andávamos, eu, André, eu andava demais, eu era igual um doido, correndo. Corria, mas era melhor que a gente no céu. Mas... Só não bateu, eu sei que você não morreu com ele. De repente, quando eu conheci o Evangelho, a reforma,
Eu não estou conseguindo mais andar acima de 80, eu não vi que é 80. Eu só vou poder atestar isso se eu falar com a Vânia, com o Gabriel e o Rafael, mas por enquanto fica com o pessoal. Tá? Semana que vem, se Deus assim o permitir, então que eu me empolguei, semana que vem a gente vai começar, vai retomar o tema de esforçar-se por descobrir a vontade de Deus. Mas medite primeiro nesse tema. É legítimo o que eu quero fazer segundo as Escrituras? Se não é, pula fora. Mas está tão gostoso. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti porque a Tua palavra é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e apresenta o nosso coração, o nosso desejo, Pai, é esquadrinhado. E nós, Pai, não por homens, mas pelo Teu Espírito somos constrangidos a fazer a vontade do Senhor. E cada vez mais a Tua palavra, as Tuas Escrituras sejam o centro das nossas decisões, não as nossas experiências, não as nossas vontades ou os nossos desejos, nem ainda o que o mundo fale para que nós façamos que é o certo. Nos ensina, nos abençoa, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.